Existe um momento em que você percebe que não é o mundo que te trata diferente. É você que se apresenta diferente ao mundo. A sua aparência não é vaidade, é linguagem. Antes de alguém ouvir o que você diz, o corpo já falou. Antes de uma oportunidade chegar, a sua postura já respondeu se você está pronta para ela. E ignorar isso não é humildade, é abdicar do próprio poder. Eu aprendi isso quando percebi que minha vida estava estagnada, mesmo eu sendo inteligente, esforçada e cheia de planos. O problema não era o que eu sabia. Era como eu me via, como eu me vestia, como eu andava, como eu ocupava os espaços. Quando você não se cuida, o mundo entende que você não se valoriza e responde na mesma moeda. Se viciar na própria aparência não é sobre obsessão estética, é sobre identidade. É sobre alinhar quem você é por dentro com a imagem que você sustenta por fora. Porque quando isso acontece, algo muda imediatamente. A forma como você é tratada, respeitada e percebida. Se esse tema já fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e continua comigo, porque os próximos pontos podem mudar não só sua imagem, mas o rumo da sua vida. Primeiro princípio. Sua aparência é o reflexo direto do respeito que você tem por si mesma. Durante muito tempo, nos ensinaram que se preocupar com a aparência era futilidade. Que mulheres inteligentes não ligam para isso. Mas a verdade é dura. O mundo não funciona com base no que você pensa sobre si mesma, e sim no que você demonstra. A sua aparência é o primeiro acordo silencioso que você faz com o mundo sobre como deseja ser tratada. Eu entendi isso no dia em que entrei em um lugar importante sentindo que não pertencia ali. Ninguém me expulsou. Ninguém disse nada. Mas tudo em mim gritava insegurança. Roupa sem intenção, postura encolhida, olhar pedindo permissão. Naquele dia percebi algo que doeu. Não era o ambiente que me diminuía, era a forma como eu me apresentava nele. Quando você se cuida, você envia uma mensagem clara. Eu me levo a sério. E o mundo responde a essa mensagem imediatamente. Pessoas escutam com mais atenção. Oportunidades aparecem com mais facilidade. O respeito chega antes mesmo das palavras. Não porque você ficou mais bonita, mas porque você passou a sustentar presença. Mulheres que mudam de destino entendem isso cedo ou tarde. A aparência não cria quem você é, mas revela como você se enxerga. E ninguém entrega poder a quem não parece pronto para sustentá-lo. Se viciar na própria aparência é, na verdade, se viciar no hábito de se respeitar todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Comente, eu me levo a sério. Essa frase é o primeiro passo para alinhar imagem, identidade e destino. Segundo princípio, quando você muda sua imagem, seu cérebro entende que sua vida entrou em outra fase. A transformação externa não é superficial, ela é neurológica. O seu cérebro responde ao que você vê no espelho todos os dias. Se a imagem refletida comunica descuido, cansaço e improviso, sua mente entende que você ainda está no mesmo ciclo. Mas quando você muda intencionalmente sua aparência, algo poderoso acontece. Seu cérebro registra que uma nova fase começou. Eu percebi isso quando decidi mudar algo simples. Minha forma de me arrumar, mesmo sem ter nenhum evento especial. Comecei a escolher roupas com intenção, cuidar do cabelo, da postura, da pele. Não para os outros, mas para mim. Nos primeiros dias parecia exagero. Depois virou identidade. E o mais curioso foi perceber como minha mente acompanhou essa mudança. Eu passei a tomar decisões mais firmes, falar com mais clareza e me posicionar com mais segurança. Isso acontece porque o cérebro ama a coerência. Quando você se vê como alguém organizada, elegante e confiante, ele passa a alinhar suas ações com essa imagem. A aparência vira um gatilho psicológico que puxa todo o resto para cima. Comportamento, disciplina, ambição e autoestima. Mulheres que mudam de destino usam isso a favor delas. Elas sabem que não dá para viver uma vida grande com uma imagem pequena. E não é sobre luxo, é sobre intenção. É sobre olhar no espelho e reconhecer a mulher que você está se tornando, não a que ficou para trás. Se viciar na própria aparência é, na verdade, ensinar seu cérebro a aceitar um padrão mais alto de vida. Comente. Minha imagem reflete minha nova fase. Essa frase sela o início da sua transformação interna. Terceiro princípio. A forma como você se arruma define o limite do que você aceita. Você pode não perceber, mas todos os dias você define silenciosamente o quanto está disposta a aceitar da vida. E isso começa no jeito como você se arruma. Quando você sai de casa no modo tanto faz, você não está apenas escolhendo uma roupa, está escolhendo um padrão. Um padrão de esforço mínimo, de expectativa baixa, de presença reduzida. E o mundo responde exatamente a esse padrão. Eu entendi isso em um momento simples, quase banal. Estava em um dia comum, sem compromissos importantes, e pensei, não preciso me arrumar tanto. Mas naquele dia tudo parecia fora do lugar. Conversas rasas. Oportunidades que não empolgavam. Um cansaço estranho. Foi aí que percebi.
Quando eu me apresento sem intenção, eu também aceito menos intenção da vida. A forma como você se cuida comunica o quanto você acredita merecer. Não é sobre roupas caras ou maquiagem pesada. É sobre alinhamento. É sobre coerência entre o valor que você diz ter e o valor que você demonstra. Mulheres que mudam o próprio destino entendem isso profundamente. Elas não se vestem para impressionar, mas para se lembrar diariamente de quem são e do que não aceitam mais. Quando você se arruma com presença, você automaticamente eleva o padrão das situações que tolera. Conversas rasas passam a incomodar. Ambientes pequenos ficam desconfortáveis. Pessoas que não te respeitam começam a perder acesso. Não porque você mudou o mundo, mas porque mudou o limite invisível do que aceita. Se viciar na própria aparência é, no fundo, se viciar em manter padrões altos, mesmo nos dias comuns. Existe um ponto em que você começa a se cuidar mais, se posicionar melhor, elevar seus padrões, mas ainda sente que algo não acompanha essa evolução. Por fora você muda, por dentro cresce. Mas quando o assunto é dinheiro, vem aquele aperto silencioso. A insegurança, o medo de faltar, a sensação de que, por mais que você se esforce, ainda não tem o controle total da própria vida. E isso cria um conflito interno profundo. Como sustentar uma imagem forte, confiante e segura, quando financeiramente você ainda se sente vulnerável? Muitas mulheres vivem exatamente nesse lugar. Elas se tornam mais conscientes, mais presentes, mais exigentes com a própria aparência e postura, mas continuam presas a uma relação confusa, pesada e emocionalmente desgastante com o dinheiro. E essa desconexão cansa. Porque não adianta se apresentar como uma mulher de alto nível, se por dentro você ainda vive com medo de não conseguir se sustentar, escolher ou dizer não. Foi para curar esse desalinhamento que nasceu o Código da Riqueza. Um guia criado para transformar sua relação com o dinheiro de forma simples, acessível e feminina. Ele te ajuda a construir segurança financeira por dentro, a se sentir no controle da própria vida e a viver com a leveza de quem sabe que pode escolher seus próprios caminhos, sem depender de ninguém. Porque a verdade é que sua nova aparência pede uma nova estrutura. E quando sua imagem externa e sua base financeira finalmente se alinham, tudo flui com mais paz. Se você sente que chegou a hora de sustentar, por dentro e por fora, a mulher que está se tornando, o link para o Código da Riqueza está no primeiro comentário fixado. Quarto princípio. Quando você cuida da sua aparência, você assume o controle da sua narrativa. Durante muito tempo, eu achei que a vida simplesmente acontecia comigo. Que as oportunidades surgiam, ou não, por fatores externos. Mas houve um ponto de ruptura em que percebi algo desconfortável. Eu não estava conduzindo a minha narrativa. Eu estava apenas reagindo a ela. E isso ficava evidente na forma como eu me apresentava todos os dias. A aparência é uma narrativa silenciosa. Ela conta uma história antes mesmo de você abrir a boca. Quando você se cuida, você escolhe qual história quer que o mundo leia sobre você. Quando você se negligencia, o mundo escreve por você. E raramente escreve algo favorável. Eu senti isso claramente quando comecei a mudar pequenos detalhes. Postura mais ereta, roupas que conversavam com quem eu queria me tornar, cuidado com os detalhes que antes eu ignorava. O efeito foi imediato. As pessoas passaram a me ouvir com mais atenção. As conversas mudaram de nível. O respeito chegou sem eu precisar pedir. Não porque eu melhorei como pessoa, mas porque eu parei de me esconder. Mulheres que mudam de destino entendem que aparência não é máscara, é posicionamento. É dizer ao mundo, essa sou eu agora. E quando você assume esse controle, você deixa de ser figurante da própria vida para se tornar protagonista. Se viciar na própria aparência é, no fundo, se viciar em assumir autoria sobre a própria história. Comente. Eu conduzo a minha narrativa. Essa frase marca o momento em que você deixa de ser reação e passa a ser direção. Quinto princípio. A disciplina com a aparência cria disciplina em todas as áreas da vida. Existe uma conexão direta entre a forma como você cuida da sua aparência e a forma como conduz o resto da sua vida. Quando você cria o hábito de se apresentar bem todos os dias, inclusive nos dias comuns, você está treinando disciplina, constância e autorrespeito. E essas três coisas mudam destinos. Eu percebi isso quando entendi que não era falta de capacidade que me atrasava, era falta de estrutura. Nos dias em que eu me arrumava sem intenção, todo o resto seguia o mesmo padrão. Atrasos, improvisos, decisões fracas. Já nos dias em que eu cuidava da minha aparência com presença, algo mudava internamente. Eu organizava melhor o tempo, cumpria o que prometia, falava com mais firmeza. Não porque a roupa tinha poder mágico, mas porque ela ativava um estado mental de responsabilidade. A disciplina estética cria um efeito dominó. Quando você decide cuidar de si, você começa a cuidar melhor do seu dinheiro, das suas palavras, das suas escolhas e dos seus limites. É como se o cérebro entendesse. Ela está levando a própria vida a sério. E quando isso acontece, você para de aceitar o mínimo.
Mulheres que mudam o próprio destino não são apenas motivadas. Elas são disciplinadas. Elas não esperam vontade, elas seguem padrões. E a aparência é um dos padrões mais poderosos, porque é diário, visível e inegociável. Se viciar na própria aparência é, no fundo, se viciar em consistência. Em fazer o básico bem feito todos os dias, até que o extraordinário comece a acontecer naturalmente. Comente: eu crio disciplina através de mim. Essa frase reforça o compromisso com a mulher que constrói, não a que improvisa. Sexto princípio: a sua imagem externa treina o seu nível de coragem. Existe uma coragem silenciosa envolvida em cuidar da própria aparência. Porque quando você começa a se apresentar melhor, você começa a ser mais vista. E ser vista assusta. Assusta porque chama a atenção, gera comentários, desperta opiniões. Muitas mulheres se escondem na aparência neutra justamente para não serem julgadas. Mas esse esconderijo cobra um preço alto. A vida passa sem te notar. Eu entendi isso quando percebi que por muito tempo eu usava a aparência como proteção. Roupas discretas demais, postura retraída, presença quase invisível. Eu achava que estava sendo humilde, quando na verdade estava evitando ocupar espaço. No dia em que decidi mudar isso, não para chamar atenção, mas para honrar quem eu estava me tornando, senti medo. Medo do olhar alheio. Medo do julgamento. Medo de não sustentar a nova imagem. Mas algo interessante aconteceu. Cada vez que eu saía de casa bem apresentada, eu treinava coragem. Coragem de ser vista. Coragem de ser notada. Coragem de sustentar quem eu sou. E essa coragem começou a transbordar para outras áreas. Comecei a falar mais, a me posicionar melhor, a pedir o que eu merecia, a dizer não, sem culpa. A aparência vira um campo de treino emocional. Quando você sustenta uma imagem alinhada com sua força, você ensina ao seu corpo que é seguro ocupar espaço. E quando ocupar espaço se torna seguro, o destino muda. Se viciar na própria aparência é, no fundo, se viciar em praticar coragem todos os dias, até que ela deixe de ser esforço e vire identidade. Comente: eu sustento quem eu sou. Essa frase reforça sua disposição de não se esconder mais. Sétimo princípio: o mundo reage à imagem que você sustenta, não ao potencial que você guarda. Existe uma diferença brutal entre quem você pode ser e quem o mundo percebe que você é. O problema é que oportunidades não são distribuídas com base no potencial invisível. Elas são oferecidas a quem parece pronta para sustentá-las. E a aparência é o primeiro filtro dessa percepção. Eu demorei a aceitar isso. Por muito tempo pensei: se eu for boa o suficiente, vão perceber. Mas o mundo não funciona assim. O mundo responde a sinais claros. E a aparência é um dos sinais mais fortes que existem. No dia em que comecei a alinhar minha imagem com o nível de vida que eu desejava, algo mudou drasticamente. As pessoas passaram a confiar mais, a ouvir mais, a oferecer mais. Não porque eu tinha mudado por dentro, mas porque, finalmente, o lado de fora estava à altura do que eu carregava por dentro. A aparência cria expectativa. E expectativa cria acesso. Quando você sustenta uma imagem coerente com ambição, organização e presença, o mundo entende que você está pronta para mais. Pronta para responsabilidades maiores. Pronta para ambientes melhores. Pronta para ser levada a sério. Mulheres que mudam o próprio destino entendem que não basta ser capaz. É preciso parecer preparada. E isso não é injustiça, é comunicação. É aprender a falar a linguagem silenciosa que o mundo entende. Se viciar na própria aparência é, no fundo, parar de desperdiçar potencial por falta de posicionamento visual. Comente: eu sustento a imagem do meu próximo nível. Essa frase sela o compromisso de alinhar quem você é com o que você merece viver. Oitavo princípio: a aparência molda a energia que você carrega e o que você atrai. Antes mesmo de alguém decidir se aproxima ou se afasta, a sua energia já respondeu por você. E essa energia é profundamente influenciada pela forma como você se apresenta. Aparência não é só visual, é vibração. É a soma da sua postura, do seu cuidado, da sua intenção e do respeito que você demonstra por si mesma. Eu percebi isso quando comecei a observar como eu me sentia nos dias em que me arrumava com atenção, mesmo sem motivo especial. Minha energia ficava diferente. Eu caminhava mais firme, falava com mais calma, respirava com mais presença. E o curioso é que o mundo reagia na mesma frequência. Conversas mais interessantes, convites melhores, encontros mais alinhados. Não era coincidência. Era coerência energética. Quando você se negligencia, sua energia comunica cansaço, desorganização, falta de direção. E a vida devolve exatamente isso. Mas quando você se cuida, mesmo nos detalhes, você emite um sinal claro de prontidão. O dinheiro flui melhor. As oportunidades chegam mais limpas. As pessoas certas se aproximam. Mulheres que mudam o próprio destino entendem que não atraem o que querem, atraem o que vibram. E a aparência é uma das formas mais rápidas de ajustar essa vibração.
Não porque você está tentando impressionar, mas porque está se alinhando com quem você decidiu ser. Se viciar na própria aparência é, no fundo, se viciar em manter sua energia alta, limpa e coerente com a vida que você quer viver. Comente: minha energia atrai o meu próximo nível. Essa frase ancora a vibração que sustenta a sua transformação. Nono princípio: a sua aparência ensina ao mundo como deve te tratar. As pessoas não decidem como te tratar depois de te conhecer profundamente. Elas decidem nos primeiros segundos. E essa decisão é guiada em grande parte pela forma como você se apresenta. Sua aparência não implora respeito. Ela define o nível de respeito que será oferecido. Eu aprendi isso observando duas versões de mim mesma vivendo a mesma realidade. Na primeira, eu era invisível. Não porque eu não tinha conteúdo, mas porque eu não transmitia presença. As pessoas interrompiam, diminuíam, passavam por cima. Na segunda versão, com a mesma inteligência, os mesmos valores, a mesma essência, tudo mudou. As pessoas ouviam, esperavam, consideravam. E nada disso aconteceu porque eu pedi. Aconteceu porque eu mudei o padrão da minha imagem. A aparência funciona como um acordo silencioso. Quando você se apresenta de forma descuidada, o mundo entende que pode te tratar com menos cuidado. Quando você se apresenta com intenção, clareza e postura, o mundo entende que existe um limite ali. E limites bem definidos mudam destinos. Mulheres que chegam longe entendem que não se trata de agradar, se trata de se posicionar. De comunicar, sem palavras, que você sabe quem é, o que merece e o que não aceita mais. Se viciar na própria aparência é, no fundo, assumir o controle desse acordo silencioso com o mundo. É parar de esperar respeito e começar a transmiti-lo antes mesmo de abrir a boca. Comente: eu ensino o mundo a me respeitar. Essa frase sela o compromisso de nunca mais se diminuir para caber em lugares que não te valorizam. 10º princípio: quando sua aparência muda, seu destino não tem como permanecer igual. Existe um ponto em que a transformação se torna inevitável. Não porque você forçou, mas porque você se alinhou. Quando sua aparência, sua postura, sua energia e sua identidade entram em coerência, o destino é obrigado a responder. Não existe vida grande sustentada por uma imagem pequena. Não existe futuro expansivo construído a partir de uma presença encolhida. Eu percebi isso quando olhei para trás e entendi: nada mágico aconteceu. O que mudou foi a forma como eu me apresentei ao mundo todos os dias. Eu parei de me vestir para sobreviver e comecei a me vestir para sustentar quem eu estava me tornando. E a partir desse ponto, tudo mudou de forma orgânica. Ambientes diferentes começaram a me aceitar. Pessoas diferentes começaram a me procurar. Oportunidades que antes pareciam distantes passaram a me reconhecer. A aparência não cria talento. Não cria caráter. Não cria valor. Mas ela cria acesso. E acesso muda destinos. Mulheres que transformam a própria vida entendem que não basta mudar pensamentos. É preciso mudar a forma como o mundo te enxerga. E isso começa todos os dias. No espelho, nas escolhas simples, nos detalhes que você decide não negligenciar mais. Se viciar na própria aparência é, no fundo, se comprometer com a mulher que você decidiu ser. Mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando parece exagero, mesmo quando dá medo. Porque quando você sustenta essa versão todos os dias, o mundo não tem outra opção a não ser se adaptar a você. Comente: eu sustento a mulher que estou me tornando. Essa frase sela a sua decisão de não voltar atrás. Mudar seu destino não exige que você se torne outra pessoa. Exige que você pare de se esconder. Sua aparência não é futilidade, é posicionamento. É linguagem. É identidade visível. Quando você se cuida, você se respeita. Quando se respeita, eleva seus padrões. E quando seus padrões sobem, sua vida acompanha. Você não precisa esperar que o mundo te valide. Comece se validando todos os dias, no espelho, nas escolhas, na forma como ocupa espaço. O destino sempre responde à mulher que se apresenta com presença. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e escreve nos comentários. Eu escolho me apresentar no meu próximo nível. Porque a mulher que você vê no espelho todos os dias é a mesma que está desenhando o seu futuro, quer você perceba isso ou não.